Universitária, ESO. Eu sou a professora Renata Caciquinho e estarei falando com vocês hoje sobre como advogar na Justiça do Trabalho, como advogar no direito do trabalho. A nossa proposta aqui da instituição é uma proposta diferenciada do que se encontra no mercado. A nossa proposta é uma aula extremamente prática. Nós queremos pegar na sua mão e ensinar como se faz. Seja para você que está iniciando a carreira, seja para você que está em reposicionamento de carreira, seja para você que já tem muitos anos e quer ouvir aí outras opiniões de outros profissionais para repensar de alguma forma a sua advocacia. Afinal de contas, no mundo atual, a gente precisa se reinventar todos os dias, né? Então, precisamos de reciclagem, de estudo e de comunidades que nos acolham e falem, sobre os nossos mesmos interesses, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre como advogar na Justiça do Trabalho, no direito do trabalho. E vamos trazer o começo do começo, sabe? Aquele começando do zero, o início mesmo. Essa é a nossa proposta. Eu quero conversar com vocês sobre o local de atendimento, sobre a roupa que você vai usar, sobre procuração, sobre subestabelecimento, sobre contrato de honorário, sobre precificação, sobre prospecção de clientes. Então, essas informações são aquelas que nós pretendemos tratar aqui durante a nossa aula, ok? Então, vamos lá para essa proposta muito diferente e que vai te fazer sair da sala de aula escrevendo, atuando, peticionando, ok? Eu vou pegar na sua mão e a gente vai fazer juntos. Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui o nosso material. Isso. Deixa eu só colocar em tela cheia. Ok, é isso. Então, a nossa proposta de hoje é falar sobre como advogar no direito do trabalho. Onde tudo começa? A reunião de recepção do cliente, a procuração, o contrato de honorários na área trabalhista. E aí, dentro desses temas grandes, a gente vai tratar de diversos subtemas, ok? E vai poder aí pegar na sua mão e te ajudar nessa caminhada. Como eu disse, eu sou a professora Renata Caciquinho. Aqui no final desse material, que vai ficar disponível para vocês em todas as minhas redes sociais, e eu fico lá disponível para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar, para a gente bater um papo, ok? Sempre à disposição de vocês. Eu acho muito interessante, eu adoro conversar com os meus alunos. Essa troca é muito importante. Vamos lá? Então, iniciando aqui a nossa conversa, vamos começar do zero, do começo, do um, né? Quando a gente fala de local, onde é que você vai atender o seu cliente? Gente, aí, por que eu estou falando de atendimento? Porque depois da pandemia, mais ainda, nós já sabíamos disso antes, mas depois da pandemia ficou muito evidenciado que o trabalho que você faz sozinho, peticionamento, às vezes os contatos por telefone, né? As consultas e controles de processo, enfim, todos aqueles trabalhos que você faz sozinho, você pode fazer de qualquer lugar. Pode fazer da praia, pode fazer da sua casa, pode fazer do escritório, pode fazer do escritório compartilhado, ou do seu, enfim, de onde você quiser, né? Desde que você tenha aí uma internet razoável, você consegue fazer. Isso não é um problema, isso não é um ponto que merece atenção. Isso é muito a critério do próprio profissional, onde ele produz mais, onde ele rende mais, cada um vai ter aí uma forma própria. Mas o local que você atende o seu cliente, esse é diferente. Existem clientes que vão resolver tudo com você telepresencialmente, porque eles lidam bem com a tecnologia, porque eles gostam da facilidade que trouxe. Então, você vai poder fazer as reuniões via aplicativos diversos, via Zoom, via Meet, né? Via Teams, enfim, tantos que temos aí do mercado. Mas nem sempre vai ser assim. Algumas vezes o seu cliente, isso acontece muito ainda, ele vai querer te ver. A gente brinca que até para ver se você é de verdade, se você não é um personagem, né? Ele quer te ver, sentir que você é de verdade, ele quer ir no seu escritório, porque ele pensa assim, se algum dia der problema, eu tenho um lugar para reclamar, um lugar físico no planeta, né? Eu venho aqui nesse lugar para poder reclamar. E
Então, para o cliente é muito importante, muitas vezes, esse contato presencial. Muitas e muitas vezes os clientes já falaram para mim assim, não, doutora, eu até gosto desse negócio de internet, mas para o advogado, não. O advogado é coisa séria, eu quero te ver pessoalmente e tal. Enfim, então vai depender muito do perfil. É provável que você tenha clientes de todos os perfis. Clientes que querem, que fazem questão de uma recepção presencial e clientes que tanto faz. Para eles, até o online é mais fácil, até porque às vezes eles não estão na sua mesma cidade, nem mesmo no mesmo estado, o deslocamento ficaria caro e ainda assim ele quer te contratar. Então, ele vai preferir os meios remotos, ok? Tá. Partindo disso, nós vamos falar daqueles clientes que efetivamente querem o atendimento presencial. Onde é que você vai atender esse cliente presencialmente e quais são os cuidados que você precisa com o seu local físico nesse momento? Veja, você pode atender no seu escritório próprio, você pode atender no escritório compartilhado ou até no escritório de um amigo, mas aí todos os outros que não são o seu próprio, eu vou incluir aqui na categoria de escritório compartilhado. Pode ser um escritório cedido por um amigo também, não tem problema. Professor, mas eu já fechei contrato na piscina, já fechei contrato na praia, já fechei contrato pescando, eu já fechei contrato nos mais diversos lugares. Ok, tem razão, isso é bem possível mesmo, você fecha contrato nos locais mais diversos possíveis. Acontece que, regra geral, não é assim que funciona. Pode acontecer de, numa ocasião especial, você fechar contratos em situações informais da vida. Afinal de contas, a advocacia é muito relacionamento, né? Vai muito do seu relacionamento interpessoal para que os clientes sintam confiança e procurem o seu trabalho. Ok, claro, tem que ter competência também, né, gente? A gente alia as coisas, tem que estudar, pelo amor de Deus. Mas você, então, tendo que estar num local físico, primeiro, se for o seu escritório particular, seu mesmo, professor, é o meu escritório, então não precisa se preocupar, lá vai estar tudo organizado para receber o cliente. Ok, mas existem alguns pontos de atenção, você precisa ter cuidado. No seu próprio escritório, geralmente, você tem ali uma recepção, que às vezes tem, às vezes não tem uma secretária, mas existe uma recepção, então já há uma estrutura física e tem a sua sala, pelo menos, né, de atendimento. E o que eu gostaria de ressaltar para vocês? Para ter muito cuidado com a organização da sua mesa. Vou dizer por quê. Eu tinha um colega, que foi meu colega de estágio, inclusive, vou dar esse exemplo. E ele era incrível, um profissional excelente, mas ele era extremamente desorganizado. Então, a gente até falava para ele, fulano, a gente não te acha atrás da sua mesa, né? Aquela brincadeira de estagiário, porque a gente era uma pilha de papel, de livro e tal. E não era porque não tinha onde pôr, o escritório tinha estrutura, mas porque ele era muito desorganizado, ele mexia numa coisa, outra coisa, tudo ao mesmo tempo, largava tudo em cima da mesa, meu Deus, era o caos. Então, um dia, um cliente foi, depois ele virou advogado e tal, foi atender. E aí, um dia, um cliente que queria procurá-lo, em razão da especialidade dele, meu amigo, falou para mim assim, doutora, eu fui lá conversar com o doutor fulano, né, eu não vou dizer o nome, e gostei muito dele, ele parece muito competente, mas eu não sei se eu vou fechar esse contrato, porque, doutora, ele tem tanta coisa na mesa dele, será que ele vai ter tempo para o meu processo também? Vejam, o cliente, ele se atenta até aquilo que você acha que ele não está prestando atenção. Você acha que ele pode se incomodar com a mera bagunça, mas não é isso, é para além. Ele está incomodado ali se você vai ter tempo para dar atenção suficiente para o processo dele. Veja como isso é sério. Você perde um contrato por não arrumar sua mesa. Né? Então, isso é muito sério. Eu, inclusive, dei uma ligada nesse caso, só para terminar, para o colega, e falei: olha, lembra aquilo que a gente brincava com você na época do estágio? Virou coisa séria. E contei para ele o que aconteceu. Daí por diante, eu espero, né? Não fui lá no escritório dele conferir, eu espero que ele tenha se organizado para não passar mais por isso, ok? Então, dentro do seu escritório, tente manter um mínimo de organização. Por quê? Porque o cliente, ele quer sentir confiança, credibilidade, mas ele quer um ambiente que seja fluido.
né? Ou seja, que as pessoas possam atender às necessidades de atenção do processo dele, e não um ambiente super lotado, super bagunçado, em que tudo está por fazer, e aí ele não vai conseguir ter a atenção que ele merece, ok? Então, essa é a primeira questão. Então, dentro disso entra louça suja, louça do café e tal. Às vezes você tem uma microcopa, você não tem secretária, você que faz tudo. Aí você deixa as coisas sujas lá para juntar e depois lavar tudo de uma vez. Pelo amor de Deus, né? Deixa tudo limpinho, bonitinho, que vai que esse cliente viu. Então, pelo menos fecha essa porta, né? Para que ele não tenha ali essa percepção ruim. E adira, né, isso de alguma forma ao seu trabalho, que não é verdade, mas que pode passar uma impressão errada, ok? Então, se for o seu escritório, você tome bastante cuidado aí no formato da sua organização. Ok, tá. Mas hoje em dia, conforme eu disse para vocês, principalmente com a pandemia, a advocacia se reorganizou muito, né? Os processos digitais entraram aí de vez nas nossas vidas, em que pese já viessem antes, agora com audiências, inclusive, agora com marcas que não tinham processo criminal digital, está sendo digitalizado, então de uma forma muito mais intensa. E os advogados, muitos, têm entendido que não justifica manter uma estrutura física, né? Se ele pode fazer tudo de casa, se ele pode fazer tudo da viagem, né? Então, seria um gasto desnecessário. Então, muitos desfizeram dos seus escritórios para adotar o atendimento escritório compartilhado. Ok. Muitos outros, entrando na advocacia agora, ou fazendo um reposicionamento de carreira, não tiveram a opção mesmo, porque eles não tinham caixa o suficiente para sustentar um escritório próprio, que vai ter o custo da secretária, o custo da energia, da água, do aluguel, né? Se for o caso. Enfim, são muitos custos de manutenção de um escritório próprio. E aí, por não ter aí essa condição, eles optam pelo uso de um escritório compartilhado. Ok. Como que funciona os escritórios compartilhados e como escolher o seu escritório compartilhado? Gente, isso é muito importante. Ninguém te fala isso. Você descobre apanhando. E é isso que a gente não quer, né? Essa é a nossa proposta aqui, Desu. Não descubra apanhando. A gente está aqui para te dar a mão. Não cometa os mesmos erros que a gente precisou cometer lá no passado, quando a gente não teve essa oportunidade de ter professores para nos acompanharem aí mesmo, bem de pertinho. Então, vejam só, no escritório compartilhado, como é que você escolhe? Eu, por exemplo, já visitei vários escritórios compartilhados para entender bem essa proposta. E, gente, tem os mais diversos possíveis, e nenhum deles é ruim, mas são propostas diferentes. Você tem que entender qual é a proposta que se adequa ao seu tipo de público, certo? Não adianta você falar coworking, porque coworking é um escritório compartilhado e é aqui que eu vou fazer o mais barato do mercado. Não, pelo amor de Deus. Eu fui num escritório, por exemplo, que era muito despojado, e é muito comum esse tipo de escritório. Ele era todo laranja, né? E aí não pela cor, mas é porque quando você junta todos os elementos do contexto, você entende o que eu tô querendo dizer, tá? Nenhum preconceito contra o laranja, inclusive gosto. Mas o escritório era todo laranja, todos os móveis eram de plástico e ele tinha no corredor, para chegar nas salas de atendimento, um monte de balanços. E tinha uma ornamentação de plantas, assim, tá? Era bem bonito, inclusive. Mas um monte de balanços, acho que tinha uns 6 balanços no caminho. E aí, quando você passava, as pessoas estavam ali balançando, né? No meio do dia, no horário de trabalho, nos balanços que estavam no corredor. E aí, eu entendo a proposta, é uma proposta de liberdade, né? Uma proposta de ócio criativo, de você não ficar preso dentro de uma sala de trabalho, e aí você poder respirar e pensar melhor, para produzir melhor, até para ter mais ideias, que funciona em diversas profissões. Funciona em marketing, funciona em arquitetura, até em engenharia, né? Em que precisa fazer um projeto ali específico. Ok, para muitas funções. Eu estou dando exemplo, tantas outras, né, gente? Mas para advocacia é um pouco complicado. É claro, gente, já disse para vocês, você pode fechar contrato em qualquer lugar, né? Inclusive nesse escritório, mas não é a regra geral. E eu tenho que ensinar para vocês o que mais acontece, porque é o que vocês vão ter mais risco de encontrar no mercado. Para advocacia, o seu cliente, aí
experiências reais nesse sentido. Se ele entra num coworking desse nível, ele não vai pensar assim, nossa, que lugar livre, ela vai ter tempo para fazer melhores teses, né? Vai escrever melhor, porque aqui as pessoas pensam com a cabeça aberta. Não, ele vai pensar assim, Jesus, efetivamente não vai cuidar do meu processo, porque aqui é só diversão, não vai dar certo. E aí ele não vai pôr credibilidade no seu trabalho, ele não vai sentir segurança no seu trabalho. Então, o local em que você atende é um local importante e ele tem que atender a proposta do seu serviço. Não tem nada de errado com esse coworking, né? Com esse escritório compartilhado que eu trouxe para vocês, mas ele não se adequa à proposta da advocacia. A advocacia é uma profissão formal, solene, né? Até porque ela é integrada aí ao mundo jurídico. Existem coworkings, mas específicos para profissões formais. Não quer dizer que vai ser um coworking só de advocacia, não necessariamente. Pode ser um coworking que tem diversas profissões, mas vai ser aqui um coworking que é mais sério, que tem uma estrutura sem balanço, né? Que tem móveis ali, pelo menos de madeira, né? Uma estrutura mais sóbria e menos divertida. Por quê? Porque você quer transmitir segurança. E é isso que um cliente que procura um advogado vai procurar, alguma credibilidade. Ah, nós não vamos discutir aqui se isso é antiquado, se isso está fora de moda, se a sociedade precisa mudar ou não precisa, não importa. Nós estamos discutindo, nós estamos trazendo a vida como ela é. Então, você aceite a vida como ela é, tá bom? Lembrando que sempre pode ter uma exceção, você consegue fechar um contrato num lugar despojado, mas não necessariamente. A regra geral é que você vai ter mais dificuldade. Tá bom? Então, outra coisa nesses escritórios compartilhados, tem que dar uma olhada no tipo de profissão que usa ali aquelas salas compartilhadas. Vou dizer por quê. Já aconteceu, por exemplo, de um colega ir atender num coworking que era lindo, que era sóbrio, enfim, tudo arrumadinho, né? E aí ele foi atender numa sala e na outra sala estava tendo aula de música, gente, de violão. Imagina. Ele não conseguia conversar com o cliente, porque ele só conseguiu prestar atenção na música, era uma música alta, estava na sala bem do ladinho. Então, assim, tem que verificar essa questão do ruído, do barulho. Olha, que profissão vocês atendem aqui? Porque na minha profissão eu preciso ou de um isolamento acústico na minha própria sala, o que é muito difícil, normalmente não tem nesses espaços, ou eu preciso mesmo de de profissões assemelhadas, né? E não de uma profissão tão diferente que vai poder aqui gerar uma descredibilidade em relação ao meu cliente. Então, é importante olhar isso também. Como funciona mesmo o coworking? O coworking, você pode pagar por utilização, você pode pagar por endereço comercial, você pode pagar por endereço fiscal e você pode pagar pacotes. Por que eu estou explicando isso? Porque muita gente nem sabe como que funciona, né? Fica com medo de ir lá procurar, acha que é um absurdo de caro e tal. Enfim, então estou trazendo essa informação bem mastigadinha aqui para vocês. Vejam, o endereço comercial, você paga lá uma taxa por mês, geralmente não é caro, vai de 100 a 300 reais, a depender da cidade, né? São Paulo, Brasília, deve estar num valor um pouco mais caro, que são cidades naturalmente com custo de vida mais caro no país. E você paga por mês uma taxa para poder usar o endereço comercial. O que significa isso? Significa que você vai poder pôr no seu cartão esse endereço, vai poder pôr nas suas petições esse endereço. Esse endereço vai ser aquele que você vai tratar como seu. Professora, mas e aquele cliente que aparece lá sem a gente saber? Porque sempre tem, né, gente? Aquele cliente que ele quer te pegar no escritório, né? Ele vai lá falando, vai ser agora. Ou mesmo aquele que estava passando por ali e falou, vou parar aqui no meu advogado e tal, enfim. Para deixar algum documento, para pegar alguma coisa, para dar uma palavrinha com ele, enfim. Sempre que você paga o endereço comercial, isso fica mais fácil, porque as secretárias ali presentes naquele estabelecimento, eles já sabem, eles têm uma lista das pessoas que pagam o endereço comercial. Então, se o cliente chega lá e fala assim, olha, eu quero falar com a doutora Renata, eles vão falar assim, tá, a doutora Renata, ela atende aqui mesmo, mas ela não está no momento, ela só atende com hora marcada, quer deixar recado?
Aí o cliente vai deixar um recado e eles vão te passar pelo meio de comunicação que vocês estabeleceram. Tem gente que faz por WhatsApp, tem gente que faz por e-mail, tem gente que tem sistema próprio do coworking, enfim. Você vai ser ali avisado. Ok. O endereço fiscal. O endereço fiscal é quando você precisa constituir uma pessoa jurídica, né? No nosso caso, uma pessoa jurídica da advocacia. E aí você precisa indicar um endereço que tem alvará de funcionamento, tem toda uma burocracia. Então, você vai pagar uma outra taxa, geralmente não está incluso na mesma taxa, são taxas diferentes, uma outra taxa por mês, para que você possa usar aquele endereço fiscal. Então, os impostos, os alvarás, desculpa, gente, minha garganta tá bem ruim, vocês estão vendo como é que tá a minha voz, né? Todos serão por meio desse endereço comercial, então desse endereço fiscal, perdão, eles vão te fornecer toda a documentação necessária para a constituição da sua empresa em relação ao local físico de estabelecimento da sede. Ok. Sobre o lugar mesmo do coworking, normalmente os coworkings contam com secretária, então você não vai ter esse custo, contam com um cafezinho, um cappuccino, lá sempre disponível, contam com uma internet inclusa no serviço, contam com uma pessoa da limpeza, uma copeira para servir, certo? Então, todo esse custo vai estar embutido ali no pagamento que você faz para utilizar pontualmente. Como que é feito esse pagamento? Você pode pagar por ida. Ah, não, hoje eu resolvi atender, vou lá, atendo e depois pago aquela hora, aquelas 2 horas utilizadas. Ou você pode fazer pacotes por mês. Olha, eu vou pagar o endereço fiscal e o comercial e eu quero um pacote de 10 horas por mês para eu atender. Pode ser, pode também. E a forma de pagamento? Aí vai depender muito do coworking que você está. Tem coworking que manda boleto todo mês, tem coworking que cobra no cartão de crédito, enfim, né? Você vai ver aí diversas formas possíveis, vai depender do caso, certo? Então, essas são as observações pertinentes em relação ao seu escritório próprio, em relação ao seu escritório compartilhado, que você tem que dar uma olhadinha, não pode deixar passar batido para depois em seguida, né, só ter um prejuízo de credibilidade, vamos dizer assim, ok? Ok. Passando, então, agora para o ponto 2, a vestimenta. Essa daí dá trabalho, né? Principalmente quando você está no home office, né? Porque muitas vezes as pessoas no home office ficam mais leves, né? Assim, não com aquela roupa tão formal. Mas em relação a isso, não é o nosso objeto desse momento. O objeto de estudo nesse momento é a sua vestimenta para o atendimento presencial ou para audiência presencial. Professor, eu preciso usar terno e gravata, sendo menino, né? Sempre indicado. Fica bem dentro da nossa profissão, mas é obrigatório? Não, não é. Posso utilizar, então, e aí vai depender do tribunal, tá, gente? Não é vírgula, né? Vou colocar um parênteses aqui, depende do tribunal. Muitos tribunais exigem para fazer audiência, mas para você entrar lá, para fazer um despacho e tal, não há necessidade. Para atender o seu cliente, você precisa usar o terno? Depende muito do cliente, né? Se for um cliente com um padrão em que todas as pessoas usam terno na empresa, por exemplo, vai ficar um pouco estranho se você destoar. Mas se for um cliente mais simples, que não é desse mercado, que usa o terno sempre, você pode usar uma calça social, uma camisa social, não vai ter problema flexibilizar nesse sentido. Professor, e o jeans? E a camiseta? Posso usar? Para os meninos, de jeito nenhum. Ah, professora, mas eu já fechei um contrato de jeans e camiseta. Ok, mas essa é uma exceção à regra geral, né? A regra geral é que nós estamos numa profissão formal e que você precisa necessariamente transmitir credibilidade, transmitir segurança, até pelo seu comportamento, ok? De investimento. Então,
O jeans você deixa para passear. A camiseta você deixa para passear. Aqui você usa terno e gravata sempre que for exigido ou sempre que quiser. E só usa calça social e camisa social nas situações em que for mais informal. Não é uma audiência, é um atendimento no escritório. Aí não tem problema. Saudações, caros alunos do ESU Educacional. Eu sou a professora Ana Júlia Cachê. Eu sou a professora Aline Mendes. Sou a professora Daniele Reis. Professor Roberto. E vim aqui para dizer que com muita honra acompanho o grupo de professores de Direito Previdenciário da ESO. Participo com muito prazer, com muita alegria do corpo docente aqui da ESU Educacional. Eu sou professora da pós-graduação de Direito Civil, Processo Civil e outras pós-graduações da ESO Educacional. Estamos juntos com a ESU Educacional no seu aprimoramento em várias disciplinas da área de pós-graduação. E eu te convido a vir participar das pós-graduações, a vir conhecer a ESO, que é um excelente instituto educacional para o seu crescimento acadêmico, profissional. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fica aí o convite para que vocês possam ser nossos alunos. Eu espero vocês. Um beijo grande. Ok. Então, gente, e sobre a roupa das meninas, né? A vestimenta ideal para as advogadas. Vejam só, para as advogadas é mais complicado um pouco do que para os meninos. Para os meninos a gente tem menos opção, né? Ou uma flexibilização básica, ou terno, enfim, mais tranquilo. Para as meninas, nós temos que ter bom senso. Parece simples ter bom senso, mas na prática eu vejo que não é. Então, assim, gente, dá para usar uma micro saia e um grande decote? Não dá, porque você vai ser descredibilizada, né? Você não vai passar segurança para o seu cliente, não vai passar uma imagem de respeito. Ah, professora, mas isso é antiquado, isso é parte de uma sociedade patriarcal, sexista, concordo, assina embaixo. Mas não adianta você fazer protesto no atendimento com o seu cliente, que você precisa conquistar, né? Você tem que tentar mudar o mundo por outros meios tantos, e aí, quando isso acontecer, você se comporta diferente aqui. Mas não dá para aqui, você começando, você reposicionando sua carreira, falar, eu vou receber o meu cliente com a roupa que eu quiser, que isso não me afeta, a sociedade que aprenda a ser diferente, a gente não sabe que é assim, né, gente? Também não vamos ser inocentes, vamos seguir em frente. Então, considerando aqui essa questão, bom senso, pode ser uma micro saia? Não pode, mas também não precisa ser uma saia abaixo do joelho, pode ser, mas não precisa. Pode ser uma saia acima do joelho? Pode, gente, desde que você tenha bom senso, não seja nada assim excessivo, como se você fosse para balada, né, porque aí não vai funcionar. O decote, alcinha, blusinha de alcinha, né? É muito relativo isso também, né? Dependendo do calor que faz na sua cidade, às vezes uma blusinha de alcinha, que nem é uma alcinha, uma regata de gola alta, né? Vai estar ali muito composta, ou é um vestido que não tem manga, mas tem gola alta, também vai estar muito composta. Tem que ter bom senso, tá? Não dá, eu falo para as minhas alunas, não dá para você colocar aqueles terninhos de bermuda, que não usa blusa por baixo, tem um decotão, não usa blusa, é sutiã, blazer, uma micro bermuda e uma bota da Xuxa, né? Daquela época de Lari Lariê. Não dá, gente, não dá. Porque não condiz com a solenidade, né? Com a formalidade que a nossa profissão utiliza ainda nos dias de hoje. Aí, mais uma vez, eu renovo. Não vamos discutir aqui se as convenções sociais estão certas ou erradas. Eu, particularmente, acho que estão erradas. Mas é assim que é, e, por enquanto, é isso que temos para trabalhar. Não adianta eu falar para você assim, vá protestar na hora de atender o seu cliente, que ele não vai te contratar. Na maioria das vezes. Pode ser que um ou outro fale, nossa, que legal, que proposta diferente e tal. Não é regra, tá? Então, cuidado com isso, cuidado com esse excesso. Posso ir de saia? Pode, sem problemas. Precisa ser abaixo do joelho? Não, precisa. Posso usar decote? Claro que pode, não tem problema. A gente não está falando para usar uma burca, né? Mas para ter bom senso, tudo que é demais
vai mexer aí na solenidade, na credibilidade que vai ser colocada no seu trabalho. E é isso que a gente não quer. A gente não quer que você seja julgado pelo que você veste, a gente não quer que você seja julgado por onde você atende, a gente quer que você seja julgado pelo quão bom você é tecnicamente. Mas para isso acontecer, você precisa cuidar do cenário em volta, ok? Então, tudo certo em relação a vestimenta? Vamos falar agora sobre ouvir o caso. Agora, você pensa só, e aí a gente está falando dos atendimentos presenciais. O cliente chegou lá no seu escritório e ele quer te contar a história dele. Lembra, coloca uma coisa na sua cabeça, uma coisa muito, 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 muito importante, para você não esquecer nunca mais na sua vida. O que é, professora? As pessoas gostam de ser ouvidas. As pessoas gostam de ser ouvidas, as pessoas gostam de ser ouvidas. Se você não ouvir o seu cliente, não serve. Você não terá empatia com a história dele, ele não vai querer te contratar. Por melhor, por mais famoso que você seja, o cliente, ele quer se sentir acolhido, ele quer que você entenda que a história dele é importante, ele quer que você compre aquele problema como se fosse seu, para defender com emoção, né? E não aquela defesa meia boca, né? Não, é isso. Então, quando o seu cliente chegar, você vai ouvi-lo, vai deixar ele contar a história dele. Professora, mas tem gente que fala eternamente, tem mesmo. Tem gente que senta na cadeira do seu escritório lá 1 hora e dá 18, ele não foi embora ainda, ele ainda está tendo coisa para contar. Você já cansou, descansou, e ele continua lá falando. Claro, tem. Mas é o que você vai fazer? Você vai direcionar. Ele vai te contando a história, ao mesmo tempo que você demonstra a atenção, que é uma coisa que você efetivamente tem que ter, não é para você fingir atenção, a gente tem que ter atenção, você vai fazendo perguntas direcionadas. Fala, sobre esse ponto que o senhor comentou, vou te interromper um minutinho. Como que funcionava em relação às horas da jornada, né? As horas de trabalho? Entendi. E o senhor recebia por esse intervalo? Entendeu? Vocês vão perguntando ao longo da contagem da história para ir direcionando ali aquela fala. Porque senão o cliente começa assim. Quando eu tinha 2 anos, briguei com a minha irmã por um brinquedo. E daí, então, imagina, ele vai contar a vida dele inteira, né? Claro que não são todos, mas tem muita gente desse tipo. Então, você tem que ouvir ainda assim, o seu cliente é muito importante, mas você pode ir direcionando. Na medida que ele for contando, você, ao mesmo tempo que demonstra a atenção que você efetivamente tem que ter, você vai fazendo perguntas direcionadas, que vão servir para que você compreenda aquele caso concreto de uma forma mais efetiva, ok? Então, vá direcionando aí. Professora, posso gravar o meu cliente? Posso gravar o que ele fala? Eu recomendo que grave, até porque muitas vezes você não consegue anotar tudo, muitas vezes pode ficar alguma dúvida. Quando você volta à gravação, você consegue ter certeza do que ele efetivamente falou, enfim. E mais, você consegue ter uma segurança daquilo que o cliente te diz. Porque é muito comum na Justiça do Trabalho o cliente te contar uma história, e você entender que é verdadeira, porque ele teria motivo para mentir, quando na verdade não é. E aí chega na audiência, o juiz questiona ele, consegue descobrir, né, consegue uma confissão de que ele não estava falando a verdade, mas ele não falou para o juiz a verdade, acabou confessando, mas não falou para você também, advogado, né? Você escreveu na petição inicial de uma forma divergente, porque foi a versão que você recebeu. E aí, muitas vezes, os juízes, até de forma indelicada, viram para o advogado e falam assim, e aí, doutor, quem está mentindo? Ele ou você? Oi? Né? Você está ali profissionalmente fazendo seu trabalho, não saiu de casa para brincar com ninguém, né? Você está ali levando a sério a sua profissão. Então, a gravação é mais um meio de prova para dizer, olha, excelência, no dia que ele foi no meu escritório, ele me respondeu dessa forma, me relatou dessa forma, foi isso que nós colocamos na petição inicial. Pode ser que agora as coisas tenham mudado, ou mesmo ele tenha mudado e ele te trouxe uma nova versão, mas essa não foi a que eu recebi, inclusive tem a gravação lá no escritório, se for necessário. É importante que às vezes você chega nesse limite, mas não é ideal que você utilize isso no judiciário, né, para provar nada, mas quando acontece um conflito desse tamanho, é importante. Também
em relação a isso, serve para você refazer a petição, para fazer com mais detalhes, você volta e ouve, volta e ouve, volta e ouve, e consegue ter uma noção mais concreta do caso, né, da história contada pelo seu cliente. Professora, devo avisar o meu cliente? Sim, claro, né? Você tem que estabelecer um vínculo de aliança, de segurança, de confiança com o seu cliente. Ele tem que pôr credibilidade em você. Então, você vai contar para ele que você está gravando? Você vai dizer, olha, eu vou gravar aqui só para que posteriormente eu possa voltar na hora de fazer a peça, a petição, e me atentar a algum fato que talvez passe desapercebido, certo? Então, posso gravar? Posso, eu até indico, deve, mas avise o seu cliente, estabeleça essa linha de confiança com ele, né? Você precisa disso, até porque é diante dessa construção que ele vai te indicar no futuro para outras pessoas. Ok. Questionário. A Justiça do Trabalho é uma justiça muito diferente das demais, muito, essencialmente diferente. Como assim, professora? A Justiça do Trabalho, ela é caracterizada pela acumulação de pedidos. Você não entra, via de regra, com uma reclamação trabalhista para pedir horas extras, ponto. Você entra para pedir horas extras, para pedir hora intervalar, para pedir adicional noturno, para pedir adicional de quebra de caixa. Enfim, você entra para pedir uma infinidade de coisas diferentes, todas dentro do mesmo processo. Na justiça comum, ao contrário, via de regra, você entra pedindo uma coisa e toda a história vai girar em torno daquela coisa. Por exemplo, a companhia aérea cancelou o meu voo, eu quero danos morais. Ah, ok, toda a história é em cima daquele cancelamento de voo e se aquilo gerou ou não gerou danos morais, que é o que vai ser julgado pelo juiz. Então, o pedido é muito mais enxuto, vamos dizer assim. Na Justiça do Trabalho, não, você tem vários pontos para questionar para o seu cliente, até porque o seu cliente não fez direito. E apesar de hoje em dia as pessoas terem bastante informação sobre direitos trabalhistas, ainda assim, alguma coisa pode passar desapercebido. Então, pode ser que o seu cliente não tenha visto uma eventual hora intervalar que ele usufruiu a menor, por exemplo, né? E você, fazendo as perguntas, vai conseguir descobrir inúmeros pedidos que provavelmente o seu cliente nem vai te falar e você vai saber que ele tem direito. Afinal de contas, quem se formou em direito, quem exerce a advocacia é você e não o seu cliente. Você não pode aí requerer dele essa habilidade, vamos dizer assim. Pessoal, e como que funciona esse questionário, professora? Vejam, esse questionário, você pode fazer um seu próprio, você pode pegar um modelo na internet, eu vou te trazer um aqui que eu vou te mostrar agora. É um modelo, gente, de sugestão, ok? É um modelo de sugestão. Não é um modelo obrigatório, é claro que você pode incluir perguntas, retirar perguntas, né? Pode adotar um modelo diverso, é só um ponto de partida para aquela pessoa que nunca preparou o seu próprio questionário, ela tem ali alinhado. Vejam só, eu vou compartilhar com vocês o questionário, um questionário aqui para que vocês possam efetivamente entender o que eu estou falando. Vejam. Uma ficha de entrevista para ação trabalhista. Você vai perguntar para ele o nome, olha só, aqui eu até coloquei um nome fictício, né? Fulano da Silva Sauro. Você vai preenchendo isso daqui. Você pode preencher à mão, imprime a ficha, preenche. Você pode preencher no computador, você pode preencher no tablet, enfim, fica a seu critério. Professora, eu não posso dar para o cliente, manda ele preencher, deixa ele lá na sala de reuniões preenchendo isso, quando ele terminar, a gente conversa. Via de regra, o seu cliente não vai gostar dessa postura. Por quê? Porque a ficha é muito extensa, são muitos detalhes, é muito cansativo. Ele vai ter várias dúvidas na hora de preencher, dúvidas que você não tem. Então, eu não indico. Eu indico que você vá conversando com ele, preenchendo, conversando e preenchendo, conversando e preenchendo. Vai funcionar melhor, confia em mim. Tá? Então, você vai falar tudo, vai verificar
Todos os dados de qualificação do seu cliente, né, que você vai precisar pôr lá no preâmbulo da peça, da procuração, do contrato. Então, o nome, nacionalidade, estado civil, os dados da carteira de trabalho, do PIS, do RG, do CPF, data de nascimento, nome da mãe, nome do pai. Aqui nem tem nome do pai, vocês poderiam acrescentar, mas é porque na maioria dos cadastros só pede nome da mãe. O endereço completo com CEP. Endereço completo com CEP. Na Justiça do Trabalho, a gente não consegue incluir um endereço se não tiver o CEP. Então, se você já puder pedir para o seu cliente, facilita a sua vida. Se você não pedir, posteriormente, você vai precisar ficar buscando no site dos Correios e tentar encontrar um trabalho a mais, que talvez seja desnecessário. Você vai pedir também os dados da empresa, né? Quem é essa empresa que ele trabalhava ou que ele trabalha, e ele entende ali que ele tem seus direitos não atendidos, vamos dizer assim. Então, vai pegar as informações da empresa, o CNPJ, o endereço, vai dizer se tinha mais empresas no grupo econômico, vai falar sobre o contrato de trabalho, importantíssimo isso, onde ele trabalhava, quando começou, quando saiu, a data que registrou. Vejam essa diferença. Data de admissão é o dia que ele começa a trabalhar. Data de registro é o dia que assinar na carteira de trabalho dele. Às vezes, ele começou a trabalhar dia 1º de janeiro, mas lá na carteira de trabalho está como se ele começasse a trabalhar no dia 1º de junho. Oi? E aqueles meses para trás, né? Como que funciona? Todos esses meses para trás terão aqui que ser reconhecidos em razão do vínculo. Então, você precisa saber o dia que está na carteira de trabalho, mas o dia que ele efetivamente começou a trabalhar. Pode ser que eles coincidam, e aí não há nada a pedir nesse sentido. Pode ser que eles não coincidam, e aí vai precisar reconhecer o vínculo desse período específico sem anotação na CTPS. Ok? Vai falar das funções exercidas, se alterou essa função no meio do caminho, se acumulou funções, vai falar sobre o salário, e aí você vai falar primeiro sobre o salário que tem no contra-cheque, que é o que a gente chama de por dentro, né, o oficial, e também sobre o salário por fora, que é aquele que o empregador paga sem anotar, né? Vai perguntar se recebia adicional de periculosidade, vai anotar aqui as observações importantes, vai verificar se recebia adicional de insalubridade, lembrando que todas esses adicionais dependem de perícia durante o processo, mas você já vai pedir, sendo o caso. Vai anotar a jornada de trabalho, para saber se tinha hora extra, se tinha hora intervalar, se tinha hora interjornada, que não foi gozada, usufruída, você vai precisar pedir. Vai verificar se tem benefícios que ele recebia, para verificar se integra ou se não integra como verba salarial, ou mesmo se houve supressão, se você pode pedir o retorno. Vai falar sobre os descontos no seu contra-cheque, se havia desconto de vale transporte, vale refeição, assistência médica, enfim, vários descontos. Vai falar sobre a rescisão, o que aconteceu? Você não foi demitido ou você foi? Se você já foi demitido, quando você procura o advogado, você vai ter que dizer que tipo de demissão foi essa, ok? Quando falamos de demissão, vamos falar de recebimentos, né, de verbas rescisórias, de obrigação de fazer, como a baixa da carteira de trabalho, a entrega das guias de FGTS e de seguro-desemprego. Vamos falar de aviso prévio, se há saldo de salário. Vamos falar se existe comissão de conciliação prévia naquela categoria e se o seu cliente escolheu. Gente, minha garganta tá hoje, desculpa. E se o seu cliente escolheu passar pela comissão de conciliação prévia, lembrando que não é obrigatório, né? A jurisprudência já definiu isso. Vai falar sobre acidente de trabalho, se é acidente mesmo ou se é doença ocupacional, se existir, né? E vai especificar em cada campo. Vai falar ainda, nesses casos, se houve boletim de ocorrência, emissão da CAT, né? E por aí vai. Você pode, inclusive, registrar outras observações, tantas aqui, que se façam necessárias, que você julgue importante na história do seu cliente.
Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, advogado, professor, coordenador, escritor e com muito carinho estou aqui para convidar você. Professor Júlio, eu quero fazer a melhor pós-graduação online, EAD, prática, focada na prática. Eu quero aprender a advogar, eu quero aprender a fazer passo a passo. Existe essa oportunidade? Existe sim. Venha aprender a advogar em um ramo novo. Você que já atua em um ramo, você quer criar um braço no seu escritório, venha conhecer as nossas pós-graduações. A metodologia é a única pós no Brasil que você tem plantão de dúvida, material de apoio, modelo de peça. Não é aquela pós online fria, não, pelo contrário, uma pós diferente que vai fazer a diferença na sua vida. Você quer ter sucesso profissional, você quer ajudar de verdade o seu cliente, venha conhecer as nossas pós-graduação. ISO significa Escola Superior Universitária. Essa é a nossa faculdade que vai ajudar você. Um abraço. Bom, sendo essas as observações aqui sobre a ficha, vejam como é importante, né? Você tem um parâmetro, você não esquece de nenhuma informação importante. E além dessas, você vai incluir aqui tantas outras que o seu cliente contar e que você julgar relevantes. Uma coisa que eu acho importante dizer para os profissionais em início de carreira, em reposicionamento de carreira, porque às vezes eles não sabem fazer uma organização de agenda, e é importante dar essa dica. Professora, com qual diferença de tempo eu marco um cliente e outro? É claro que isso é subjetivo, depende do caso, depende do cliente, às vezes você conhece. Mas, via de regra, a ideia é que você marque a cada hora, que você não marque tempo inferior. Eu já tive colegas que, começando na advocacia, eles começam a marcar de 20 em 20 minutos. Falam, não, eu sou ágil, tá? Você é, mas o cliente não é, ele quer ser ouvido. Ele quer contar com calma a história dele. Então, não vai dar certo, né? Então, marca de hora em hora. Professora, mais uma hora, às vezes ele não termina em uma hora. Aí você vai usar aquela técnica de direcionamento. Ele vai te contando a história e você vai fazendo perguntas para puxar aquela história para o que é pertinente para o problema que você vai tratar, tá bom? Para não ficar te contando a história da vida inteira, que, claro, não tem problema, às vezes a gente tem clientes que, inclusive, viram nossos amigos, que saem com a gente, enfim, mas não é esse o objetivo ali do atendimento no escritório, ok? Então, tentem marcar de hora em hora, para que vocês não tenham aí uma sala de espera, uma recepção com uma espera de várias pessoas acumuladas, eles não vão ter paciência, vão achar ruim, vão achar desorganizado. Então, tenta marcar pelo menos com um intervalo de uma hora, ok? Vamos continuar aqui a nossa tratativa. Vamos lá. Seguindo, então. Deixa eu colocar aqui na tela cheia. Só um pouquinho. Deu. Então nós já falamos sobre o local, falamos sobre os cuidados no escritório próprio, no escritório particular, compartilhado, perdão. Falamos sobre a vestimenta para os meninos, para as meninas. Falamos sobre ouvir o caso, todo mundo quer ser ouvido. Falamos da possibilidade de gravação, pode, deve, mas avisa o cliente, estabelece uma relação de confiança. Falamos sobre o questionário, e nesse questionário sobre as anotações relevantes, ali tem vários campos para anotação relevante, ou você pode fazer tudo numa folha corrida de Word, num papel em branco, na mão, não tem importância. O questionário é mais para te direcionar, para que você não esqueça nenhuma pergunta, porque às vezes é tanta informação que você pode esquecer. Cópias dos documentos. Gente, hoje em dia, com o processo digital, você pode receber as cópias digitalizadas? Pode. Mas você atesta que aqueles documentos são verdadeiros. Então, tem que ser um cliente de extrema confiança, que você sabe efetivamente que vai mandar documentos originais, verdadeiros, né? Cópia dos originais. Ou é melhor você tirar no escritório. Por quê? Porque aí você viu o original e você tirou a cópia. Você pode tirar de diversas formas. Pode pedir para tirar no scanner mesmo, que é a regra. Pode pedir para tirar a cópia e depois você escaneia. Pode tirar foto de boa qualidade, hoje em dia pode usar o scanner, aqueles aplicativos de scanner para o celular, enfim, inúmeras formas. É mais seguro se o cliente estiver ali com você, se ele já estiver com os documentos, de você mesmo já fazer aquela digitalização, até porque é mais rápido, né? Se o cliente ainda for ter que buscar esses documentos, pode enrolar e você pode não ter acesso e tudo pode ficar muito difícil. Ok.
Então, em relação à cópia dos documentos, é isso, importante, tome cuidado, porque se você aceitar tudo digitalizado, sem nunca ter visto o documento, pode vir algum documento falso e te gerar um grande desgaste para explicar isso, então não aconselho, tá bom? A não ser que seja um cliente da sua mais extrema confiança. Estabelecendo um preço. Professora, esse é o meu problema. Onde é? Como é que eu coloco preço no meu trabalho? Eu não sei quanto custa o meu trabalho. Tem dia que eu cobro R$1.000, tem dia que eu cobro 6.000. Mas por que eu faço isso? Pelo perfil do cliente? Não, eu faço por mim, que eu ainda não sei fazer isso, eu vou testando, né? No mercado. Bom, gente, antes de tudo, você tem um parâmetro mínimo, de onde você não deve cobrar menos. Qual é esse parâmetro? É a tabela de honorários da OAB. Você já abriu a tabela de honorários da OAB? Você já passou o seu olho lá? Você já estudou os valores destinados àquelas ações que você mais trabalha? Vamos abrir aqui comigo? Deixa eu abrir o site aqui para a gente poder compartilhar. Eu estou na seccional de Goiás. Então, eu vou abrir a seccional de Goiás para que vocês possam aqui acompanhar comigo, ok? Vamos lá. É um exemplo, você vai olhar a seccional aí do seu próprio estado, ok? Mas vou te mostrar isso daqui para que você enxergue. Então, vejam, aqui nós estamos no site da OABGO, que é a de Goiás, .org.br, na página principal. Então, aqui tem as várias notícias, né? As propagandas dos serviços que eles oferecem, alguns links rápidos, fala sobre a Escola Superior de Advocacia, a CASAG, para nós, é muito diferente a Caixa. Todos os estados é CAA e o nome, as duas letras do estado, né? A sigla, por exemplo, CAAP, Pernambuco, CAASP, São Paulo, CAARG, Rio de Janeiro, e por aí vai, né? Goiás é o diferente, por quê, gente? Porque ficaria CAGO, e aí não ia ficar legal, né? Então, Goiás é CASAG, é diferente, o nome da Caixa de Assistência, tá? Para quem não é daqui, só uma curiosidade. O CEL da OAB, que é o nosso clube aqui, então ele traz aqui diversas informações. Mas dentro do site, pode ser que não esteja tão fácil, igual tá aqui, ó, tá vendo? Um link, você vai ter que procurar dentro dos links onde está, mas aqui no nosso, logo de início, você já vê o link, tabela de honorários, clica nele. Quando você clica em tabela de honorários, vejam que tem vários anos, então as tabelas elas vão evoluindo, o que é bacana até para você ver se a atualização foi boa, né, do preço daquele trabalho. Aí você vai pegar, óbvio, a última e vai colocar para baixar a tabela. Baixou a tabela, vai aparecer ali os preços, os parâmetros mínimos de cobrança para aquele estado, certo? Então, vejam, vai estar tudo separadinho. Aqui tem umas regras gerais falando sobre isso, vai falar lá, olha, consultas, o preço da consulta. E aí, gente, uma coisa muito importante é a diferença entre informação e consulta, né? Um mero atendimento e uma consulta. Quando o cliente vai lá no seu escritório e conta a história para você, e você fala para ele assim, então, que interessante, a gente podia entrar com a ação e tal, fica à sua disposição. E aí ele vai embora, isso não é uma consulta. Ele está ali viabilizando uma contratação. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, ok? Consulta é quando você tem uma entrega, uma devolutiva. Vamos supor que o cliente liga. O cliente liga e fala assim, olha, o Ministério Público do Trabalho está aqui na minha empresa. Eu não sei lidar com isso. Você pode vir aqui? Aí é uma consulta. O Ministério Público do Trabalho está aqui na minha empresa. Não sei o que dizer. Vou te contar a história. Você me orienta? Aí é uma consulta. Você entregou alguma coisa para ele, entendeu? Você entregou um parecer verbal, escrito, você entregou um atendimento que traga uma devolutiva, é isso. Então, aí você pode cobrar. Agora, as pessoas hoje em dia têm confundido muito essa questão. Então, tem cobrado, assim, para a pessoa vai lá no seu escritório, quer te contratar, e você cobra por isso.
Tudo bem, tem gente que cobra ainda assim, tem cliente que paga, mas eu, particularmente, não entendo que seja justo e que seja isso que a ordem quis dizer quando ela falou em consulta. Consulta é quando você entrega algum trabalho, certo? Agora, simplesmente por ouvir o seu cliente e não sabe ainda se ele vai te contratar ou não, isso não é consulta, tá bom? Então, é isso. Então, vocês vão ver aqui que nós temos o tipo do trabalho e nós temos o valor mínimo a ser cobrado. Prestem bastante atenção. Valor mínimo. Eu posso cobrar mais do que isso? Posso. Não existe uma tabela do OAB que limita teto. Existe uma tabela do OAB que limita piso. Cobrar abaixo do piso, inclusive infração ética, né, em relação aos colegas, porque você vai fazer uma concorrência desleal. Então, é importante que você conheça no site da sua seccional, onde está a tabela, que você passe um olhinho na tabela. Olha, eu estou passando aqui para vocês verem, naqueles processos que você mais atua, né? Você pode fazer uma busca, por exemplo, aqui, vou buscar por trabalhista, para a gente já ir direto. Aqui. Matéria trabalhista, tá vendo? Que é a mais afeta a nós aqui. Então, patrocínio do reclamante reclamado, ou cobra 20%, ou cobra o valor mínimo que está aqui. Na regra geral, na prática, do reclamante, costuma-se cobrar 30%. Tem gente que cobra mais, tem gente que cobra menos, mas a média é 30% do proveito econômico do reclamante. Das empresas depende, estão vendo aqui? Até 500 empregados um valor, de 500 a 1.000 outro valor, acima de 1.000 empregados outro valor. Então, vai depender do tamanho do problema que você está assumindo, né? E aí vai ser mensal, ok? Então, vocês vão olhar, tem aqui o preço por recurso, individualmente, enfim, vocês vão dar uma analisada, uma estudada na tabela do seu estado para entender exatamente qual é esse parâmetro mínimo. Professora, então você vai considerar alguns fatores. A tabela da OAB, que é o seu parâmetro mínimo, vai considerar quantos atendimentos você acredita que vai ter que fazer com aquele cliente. Gente, porque tem cliente que é tranquilo, ele vai lá só no dia que precisa mesmo, mas tem cliente que ele vai toda semana no seu escritório. Toda semana. E ele quer ser atendido, porque ele é inseguro, porque ele não tem outro compromisso, enfim, por diversos motivos. Esse tem que ser mais caro, né? Porque está disponibilizando o seu tempo ali toda semana. Tem clientes que vão ali efetivamente te entregar toda a documentação. Tem cliente que quer que você vá atrás da documentação, isso também tem que ser contabilizado no preço. Tem processos que vão ser muito rápidos, tem processos que você já sabe que são anos a fio de trabalho, isso também tem que ser contabilizado no preço. Então, você parte daquele parâmetro mínimo da tabela da OAB e considera as peculiaridades do seu cliente para acrescentar no preço. Lembrando que é sempre aqui você, profissional, que estabelece o preço, desde que obedeça lá o critério mínimo, ok? De acordo com cada caso. Voltando para o nosso material. Ok, então falamos agora sobre a precificação, né? Estabelecer aqui um preço para o seu trabalho. E no caso de hesitação, vamos supor que aí você estabeleceu, você já entendeu a demanda dele, você disse para ele, olha, custa R$6.000. E aí ele começa a hesitar, falar, não, muito caro, né? Geralmente é assim, porque eu tenho um primo, porque eu tenho um amigo, porque o fulano... É claro, gente, que você não vai ser deselegante de entrar nesse jogo, não vale a pena. O que você vai dizer para o seu cliente nesse momento? Você vai falar, olha, é claro, o senhor fique muito à vontade, o senhor, enfim, para poder buscar uma outra opinião. O que eu posso garantir para o senhor é que o meu trabalho é diferenciado por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Você vai elencar ali as suas qualidades, os seus pontos positivos. Mas eu quero deixar o senhor, a senhora, muito livres para tomar essa decisão. E, enfim, eu fico no aguardo e vou torcer para que vocês fiquem aqui com o nosso escritório, porque nós gostaríamos muito de defender os seus direitos. Ok, alguma coisa nesse sentido, tá, gente? Mas coloque as suas qualidades na mesa para que o cliente consiga enxergá-las, que ele não está te contratando só pelo preço, ele está te contratando para além do preço.
Ele está buscando ali um serviço de qualidade, um atendimento personalizado, enfim, coloque as suas qualidades nesse momento, certo? E se ele hesitar, você traz essas informações. Ok. Vamos supor que ele aceitou a sua proposição financeira, você aceitou a causa dele, agora você vai passar para os documentos básicos, né? Que já tem que elaborar ali naquele dia mesmo. Você faz com o seu cliente sentado ali na sua frente, imprime, ele assina e você já fica com a documentação. Vejam só, quando a gente fala de procuração, a procuração é o instrumento que te dá poderes, né, gente, para você poder aí representar o seu cliente. Como que você faz a procuração? Vou compartilhar aqui com vocês um modelo de procuração para vocês terem uma noção. Lembrando que não há um modelo absoluto, certo? Nós trazemos aqui um parâmetro, um ponto de partida. Pode ser que você elabore mais esse trabalho, enfim. Vamos lá, é só um ponto de partida para você sair do lugar. A procuração tem alguns elementos importantíssimos. Outorgante ao seu cliente, não é? Você vai, eu estou colocando em vermelho só para vocês enxergarem, tá, gente? Mas a procuração vai toda em preto, não vai colorido. Você vai trazer o seu cliente a qualificação dele. Outorgado é você, advogado. Você vai trazer os seus dados e a sua qualificação. Tome bastante cuidado para deixar aqui também o telefone e também o e-mail, principalmente para esses momentos de era digital, de mundo remoto. Professora, mas tem no timbre do meu escritório, mas às vezes não é o seu celular, né, que você atende, carrega, às vezes não é o e-mail que falam diretamente com você. Então, coloca aqui pelo sim, pelo não, né? O que é plus não vai prejudicar. Você tem que colocar, então, que você está pedindo aqui para o seu cliente os poderes para o foro em geral, quer civil, comercial, trabalhista, penal, administrativo ou qualquer outro, e especialmente, é importantíssimo que você coloque especialmente, que é a finalidade específica daquela procuração, propor reclamação trabalhista, no nosso exemplo, praticando qualquer ato. Você precisa estabelecer os poderes especiais. Esses são os poderes gerais, poder de protocolar uma reclamação trabalhista. Mas e os poderes especiais? Como que eles ficam? Onde eles ficam? Aqui no nosso exemplo, nesse último parágrafo. E vejam que, dentre tantas coisas, pode requerer perante qualquer juiz, tribunal, autoridade administrativa que necessário for, pode dar, transigir, desistir, receber ou levantar valores. Pode ser que seu cliente não se sinta seguro com esses verbos, e aí você vai ter que tirar, mas se ele se sentir, é melhor a procuração mais ampla, porque você tem mais liberdade de trabalho. Não quer dizer que você vai fazer nada de errado. Pelo amor de Deus, você é meu aluno, não vai. Importante, inclusive, recorrer a todas as instâncias e requerer os benefícios da justiça gratuita. Isso significa que você precisa, em relação à justiça gratuita, deixar explícito na procuração trabalhista que você tem poderes para pedir a justiça gratuita, sob pena de indeferimento sumário, ok? Coloca o local e data, coloca o nome completo do seu cliente. Ok. Além da procuração, outro documento muito importante é o subestabelecimento, que também habilita o profissional. Veja, a procuração é quando o próprio cliente passa os poderes para você, o próprio cliente constitui. Vamos supor que aquele determinado processo, ele tinha outro advogado, mas o cliente não está satisfeito, por qualquer motivo que seja, quer trocar o profissional, certo? Nesse momento, você vai pedir para ele assinar uma procuração? Não, nunca, 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 jamais. Você vai pedir para ele buscar com o profissional, com o colega, um subestabelecimento, que é onde o colega transmite aqueles poderes que ele recebeu do seu cliente para você. Então, há uma transmissão através do subestabelecimento. E aí você não invade o processo que tem um colega ali trabalhando, porque isso é extremamente antiético e, inclusive, passível de verificação pelo Tribunal de Ética e Disciplina, ok?
Então, o colega vai fazer isso daqui para você. Professora, mas e quando o cliente não sabe o que aconteceu com o advogado anterior? Ixi, acontece para dar, vender emprestado, gente. Ele não sabe encontrar, o cara não está no endereço que ele foi inicialmente, ele não sabe o que fazer com isso. O que ele faz agora? Vai ser obrigado a ficar com esse advogado para sempre? Não, né, gente? Aí ele vai avisar o advogado que está constituindo um novo profissional. Como que ele vai avisar? Ele pode mandar uma notificação cartorária, pode mandar uma notificação por telegrama, pode mandar uma notificação por WhatsApp, desde que ele tenha certeza que é do advogado, pode mandar uma notificação por telefone, ligando e falando verbal, certo? E aí, após o envio da notificação e a sua devolutiva, junto à procuração, porque o profissional anterior, mesmo avisado, não apresentou subestabelecimento correto. E, por fim, gente, o último documento que nós temos para tratar é o contrato de honorários. Vejam só sobre o contrato de honorários. Acho que é esse. Isso. Então, aqui, conforme eu disse para vocês, eu trouxe um ponto de partida. Pode ser que você tenha um mais completo, pode ser que você complete ao longo da sua jornada coisas que você julgue importante, mas o mínimo necessário eu trouxe para vocês, tá bom? Então, você vai ter aqui a identificação do seu cliente no contratante, vai ter a sua identificação no contratado, dizendo a finalidade geral dessa procuração. Vai falar aqui que as partes têm entre si justo e contratado, as demais cláusulas. Vai trazer nas cláusulas aqui, muito importante, que o objeto é uma prestação de serviços jurídicos, que a proposição refere-se a uma reclamação trabalhista em face do fulano de tal, você vai preencher. Que os honorários advocatícios serão líquidos, certos e exigíveis, fixados em... Aí você pode usar esse parâmetro aqui, fixados em 30%, ou você pode estabelecer outro com o seu cliente. Pode colocar parcela fixa, né? Vai ser R$1.000, enfim, por mês, em 6 parcelas, por exemplo, sei lá, né? Vai depender do seu caso. Mas é aqui que você coloca nesse nosso exemplo. Logo em seguida, você coloca os seus dados bancários, porque o seu cliente não precisa ficar te perguntando toda vez, ele tem no contrato ali os seus dados bancários para fazer o pagamento. E aí nós temos aqui as cláusulas gerais, dizendo que o honorário é devido, inclusive no caso de acordo, ou extinção por falta do cliente. Que mais? Que isso não se aplica ali no caso de estado de necessidade, onde não há o livre consentimento. Obriga-se o contratante a informar qualquer mudança de endereço, de telefone, de e-mail, enfim, de contato. E isso é muito importante colocar no contrato. Por quê? Porque os clientes, gente, eles somem. É impressionante. Você, às vezes, consegue ganhar ação, tem um crédito para passar para o cliente sumiu no mundo, você não consegue achá-lo para efetivamente fazer aquele recebimento. Local e data, o foro, você tem que escolher aqui, né? Aqui fica eleito o foro, nesse caso aqui do exemplo, o foro de Goiânia, você pode escolher um outro que te interesse. Nome do advogado completo, OAB número e nome do cliente. Então, vejam. Nós tratamos aqui, cadê? Desses diversos pontos sobre a reunião de recepção do seu cliente. Vejam que bacana, sobre a reunião de recepção. E agora, numa próxima aula, nós vamos tratar em seguida deixa eu abrir para vocês, da procuração e do contrato de honorários que nós já vimos aqui. Numa próxima aula, nós vamos tratar do passo a passo da preparação de uma audiência, passo a passo em relação ao próprio advogado, do seu próprio comportamento, passo a passo em relação ao seu cliente, como instruir, como apontar os pontos, e passo a passo em relação às testemunhas, limites, inclusive éticos, do seu contato com essa testemunha, ok? Então, numa próxima aula, nós estaremos aqui tratando disso.
Pessoal, foi um grande prazer. Sejam bem-vindos aqui à nossa instituição. Eu dou aula para vocês na pós-graduação de Advocacia Prática Previdenciária, dou aula de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Previdenciário e Processo Previdenciário. Estou sempre à disposição de vocês lá nas redes sociais. Tá bom? Seguem os meus contatos, deixa eu até colocar aqui para vocês. Esperem só um pouquinho. Travou, teacher. Aí. Então, esses são os meus contatos, o meu e-mail, a minha rede social, onde eu fico lá bem disponível para atendê-los, tá bom? Pessoal, foi um prazer. Tchau, tchau. Teacher espera vocês em outras oportunidades aqui na Escola Superior Universitária. Tchau.